E aí, pessoal, nessa aula nós vamos abordar os tipos em Python. Então vamos entender o que acontece. Eu peguei aqui duas linguagens de programação nesse slide. Eu fiz uma operação aritmética onde eu somei 10 mais A. A aqui, no caso, é uma string, né? Se fosse em Python. Em Java, ele vai fazer o seguinte: ele vai pegar o valor dessa string numa tabela de caracteres, né, que é a tabela ASCII, e o resultado vai ser 107. Porque cada caractere, né, letra, número, qualquer coisa, quando você coloca entre aspas, ele é representado por um número numa tabela. E é a mesma coisa na linguagem C. Se eu faço isso em C, ele vai dar o resultado 107. Vamos ver o que vai acontecer se eu fizer esse resultado em JavaScript. Se eu fizer 10 mais A, ele vai dar 10A. Não é? Ele vai concatenar e vai transformar o resultado em string. Em Python, ele vai dar um erro. Tá certo? Ele não vai admitir que você faça uma operação entre um inteiro e uma string. Agora vamos ver um pouquinho da diferença entre essas quatro linguagens. Na linguagem Java, result aqui é uma variável. E eu tive que declarar o tipo dessa variável. Então, nessa variável, eu só posso armazenar valores inteiros. Tá certo? Na linguagem C, também, antes de usar o result aqui e fazer a operação, eu tive que declarar a variável. Também, ela é uma variável inteira, então é um valor numérico e não pode ter casa decimal. Essas linguagens são chamadas de tipagem estática. Não é? A gente define o tipo da variável antes de começar a usar essas variáveis no programa. Já JavaScript e Python, elas têm tipagem dinâmica. A própria linguagem, né, o interpretador nesse caso, vai definir o tipo da variável em função do valor que você digita. Tá certo? E esses tipos, né, para que servem? Né? Geralmente a gente usa esses tipos são importantes porque determinado tipo de operação só é suportado, né, pelo tipo que você declarou. Então, por exemplo, se você faz uma declaração de um tipo inteiro, né, e por um erro, né, por exemplo, você atribui a esse valor um valor decimal, teoricamente ele tem que gerar um erro, né? Você fala assim, quantos apartamentos tem nesse prédio? Aí o usuário digita 2.3, não tem jeito de ter 2.3 apartamentos, né? Em algumas linguagens, se você declarou ele como inteiro, na hora que você digitar 2.3, ela vai gerar um erro. Tá certo? Então essa é a importância da gente trabalhar com os tipos na linguagem de programação. Então, quando eu vou criar uma variável numa linguagem de programação de tipagem estática, né, a gente vai ter que definir o tipo. Linguagens que têm uma tipagem dinâmica, como JavaScript e Python, o interpretador vai inferir o tipo, né, ele que define o tipo. Né? Essa é a grande diferença. Então vamos ver aqui. Primeiro vamos revisar o conceito de variável. Variável é um espaço de armazenamento, né, que vai ficar lá na memória RAM, onde nós vamos poder guardar alguma coisa, tá certo? Seja número e texto. Para a gente atribuir a variável, a gente tem que ter o nome da variável, o operador de atribuição e o valor. No caso aqui, o Python vai pegar essa variável cidade e vai definir como uma string. Por que ele vai definir como uma string? Porque eu coloquei o valor Diamantina entre aspas. Tranquilo? O Python, ele define os tipos os básicos, né? Então é o seguinte, nós vamos ver aqui como que o interpretador vai atribuir um tipo à variável baseado na forma que você declarar, que você criar sua variável, tá certo? Então, por exemplo, só para exemplificar, se eu crio uma variável e coloco x igual a 5, como não tem ponto, né, decimal, ele vai falar assim, isso é um inteiro.
Se eu falo que x é igual a 5,1, ele vai falar que é um float, tá certo? Então, dependendo de como que você atribui um valor à sua variável, ele pode ser uma string, que é utilizado para armazenar a sequência de caracteres ou texto. Ele pode ser um booleano, para determinar se um valor é falso ou verdadeiro. Ele pode ser uma lista, onde a gente pode armazenar qualquer tipo de tipo dentro dela, né? Ele pode ser uma tupla, que é parecido com uma lista, mas os dados são imutáveis, eles não podem ser alterados. Eles podem ser um dicionário, onde você trabalha, né? Define chaves, né? E para você fazer busca nesses dados. Ele pode ser um conjunto para você fazer aquelas operações de união, interseção, né? Que a gente já viu em matemática. E pode ser um none, né? Que é quando não tem um valor. Então, nós vamos agora abordar esses tipos aqui em Python. Então, se eu faço x igual a 1, o interpretador vai falar assim, opa, isso é um inteiro, tá certo? Então, a gente utiliza esses valores inteiros para armazenar quantidades como número de cidades, número de alunos, número de carros, né? Situações onde a gente não precisa de casas decimais. Quando você precisa de casas decimais e declara um número como x igual a 9,1, automaticamente o interpretador fala, opa, isso é um float, tá certo? E é interessante que quando você soma um float, que é um número com casa decimal, com um inteiro, ele vai retornar um valor float. Então, nós vamos fazer aqui um primeiro exercício, né? Que é o exercício 15, que cria duas variáveis inteiro e float, né? Atribuindo a elas os números e depois realizar as operações aritméticas, tá certo? Então, vamos para o Colab. Então, eu vou declarar uma variável numInt igual a 5 e numFloat igual a 2,1. Perfeito? Vou declarar atribuição de variáveis. Dos valores. Vamos colocar de atribuição de variáveis, não valores. Agora vamos fazer sobre as operações básicas. Aritméticas básicas. Então vou colocar assim, print adição, né? Vou colocar aqui, vou colocar x mais y igual, né? Vou colocar o format aqui, x mais y. Perfeito? Então já vou copiar aqui. Vou colocar aqui subtração, menos, e aqui menos. Multiplicação. E aqui divisão. Multiplicação em Python é asterisco. Então, vou colocar aqui asterisco. E divisão é a barra. Tá certo? E aqui, barra. Tranquilo? Então, eu tenho aqui a operação de adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, eu vou dar um print. Vou executar. E aqui ele vai fazer as contas. Tá vendo? Todos os valores que ele fez, eles viraram floats, tá certo? E se você quiser, por exemplo, formatar com uma casa decimal, como é que a gente fazia? Colocava 2 pontos, ponto, 1F. Então a gente pode copiar esse formato aqui para todos os campos aqui, tá certo? Então aqui já formatei com uma casa decimal, tá certo? Então, por exemplo, no caso da divisão aqui, eu vou colocar com 2 casas decimais, que ele vai arredondar. Se eu colocar com uma casa decimal, ele vai pegar o 0,98 e arredondar, ó. Tá certo? Então, vamos colocar com 2 casas decimais aqui. Vamos padronizar e colocar tudo com 2 casas decimais. E olha que legal, o lugar que não tem zero, né? Se você coloca com 2 casas decimais, ele vai inserir o zero aqui, para manter a formatação. Então, vamos falar das strings, né? Que strings são usados para armazenar valores não numéricos, né? Então, a gente cria strings quando a gente
vai criar a variável, usa aspas simples ou aspas duplas. Aí o interpretador vai falar, ó, isso daí é uma string. Perfeito? Então, vamos fazer o exercício 16 já de uma vez, né? Cria uma variável que seja uma string, atribua a ela, né, uma palavra ou frase e utiliza operações de concatenação. Então, vamos voltar para o Colab. Então, esse aqui é o exercício 16. Vou colocar aqui, exercício 16, colocar o código. Então, eu vou colocar mensagem. Mensagem 1, vou colocar galo. Mensagem 2, vou colocar aspas duplas, só para vocês verem aqui, né? Eu declaro uma com aspas simples e outra com aspas duplas, né? É campeão. Tá certo? Então, eu posso fazer print, né? Colocar assim, mensagem 1, vou concatenar com um espaço e colocar mensagem 2, por exemplo. Vamos ver o que vai acontecer. Lembra que quando você tem duas strings e usa o operador mais, ele concatena as strings, tá certo? Se fosse dois valores numéricos, ele ia somar. Então, saiu essa mensagem aqui, galo é campeão. Então, a gente utilizou o mais para concatenar duas strings. No caso, nós fizemos com 3 strings, né? Que se eu colocasse, por exemplo, mensagem 1 mais mensagem 2, o que ia acontecer? Ia ficar sem o espaço. Então eu teria duas soluções. Colocar um espaço aqui, não é? Ficar bonitinho aqui, dar um espaço. Aí ele concatenou 3 strings. Ou pegar meu código aqui, colocar aqui e dar um espaço aqui. Aí daria o mesmo resultado, tá certo? Tranquilo? Aqui não, aqui eu não precisaria mais desse espaço aqui, pera aí. Colocou 2 espaços. Aí seria isso aqui, ó. Ou eu colocaria o espaço aqui, ó. Tanto faz. Tranquilo? Variáveis booleanas são aquelas que só podem assumir 2 valores, verdadeiro ou falso, né? A gente usa muito isso nas linguagens de programação, tá certo? A gente pode utilizar elas para avaliar expressões ou avaliar condições, tá certo? Então vamos trabalhar aqui com esse conceito, né? No exercício 17, né? Crie variáveis booleanas para representar afirmações verdadeiras e falsas e utilize os operadores AND, OR ou NOT para combinar as expressões booleanas. Então vamos lá para o Colab e vamos fazer o exercício 17. Aqui eu coloquei exercício 16, está certinho. Vou inserir o texto, exercício 17. Então vamos lá. Então eu vou colocar assim, x igual a true, y é igual a false. Perfeito? Então, lembrar lá de lógica, né? Que verdadeiro, vamos lá, vamos lembrar as expressões lógicas lá, né? Print, né? X and y é igual a, então se for x and y, então operação e. True e false é o que? Falso, né? Tranquilo? Se for ou, a gente usa or. Vai ser o que? Verdadeiro ou falso? Vai ser verdadeiro. Tá certo? E aqui a gente vai fazer uma negação. Vou colocar assim, not y, que é a negação. O not você inverte, né? Então, se y é falso, vai ser o quê? Verdadeiro. Tá certo? Se fosse not x, que é não x, né? Seria falso. Tranquilo? Então, quem estudou lógica aí, dá para fazer aquelas expressões todas utilizando aqui a linguagem de programação. Então, agora nós vamos abordar
a lista, né? O que é a lista? Quando eu preciso armazenar qualquer conjunto de dados, né? Pode ser até de tipos diferentes, né? Eu uso lista. Como que o compilador sabe que é o interpretador, desculpa, sabe que é uma lista? É porque eu uso o quê? Colchetes, né? E os elementos separados por vírgula. Aí ele já sabe que é uma lista. A lista pode aumentar, diminuir seu tamanho e por aí vai, tá certo? Então vamos ver aqui o exercício 18. Adicione uma lista de números, adicione alguns números a elas, né? Adicione diferentes tipos de dados a listas, acesse elementos individuais da lista usando indexação e experimente os métodos append, insert e remove. Tá certo? Vamos ver o que vai acontecer com esse exercício. Então eu vou lá para o Colab e vamos fazer o exercício, deixa eu ver aqui, 18. Então chego aqui, exercício 18. Então ele pediu primeiro para criar uma lista. Vou chamar de lista, para ser bem criativo, né? E vou colocar uma lista de times. Vamos colocar times. Galo, América e Tombense. Perfeito? Então, essa é uma lista. Ela começa com colchetes, né? Os elementos estão entre colchetes e os elementos internamente eles são separados por vírgula. Tranquilo? Então, a gente pode adicionar para acessar, vamos fazer a primeira parte, né? Acessar elementos da lista. Então, se eu fizer lista, vamos colocar aqui lista, se eu colocar aqui lista 1. Vamos ver o que acontece, se vai dar certo. Ele pegou o quê? O segundo elemento, porque em Python a indexação sempre começa por 0. Então você coloca lista 0, né? Vamos colocar print, imprimir o primeiro elemento da lista. Tá certo? Então eu posso colocar aqui, vamos usar strings aqui. Então a gente usou. Isso vai dar certo isso. O elemento da lista é galo, né? Vou colocar um. A gente usou fstrings, né? Lembra do f aqui? Então, para acessar o primeiro elemento da lista, a gente coloca a lista entre colchetes, o índice da lista. Se eu quiser adicionar o último elemento da lista, olha que legal. Vou colocar -1. O último elemento da lista. Então, vou colocar -1. Então, vence. Perfeito? O que ele pediu? Para adicionar, né, valores à lista, né? Então, vou colocar aqui, ó, adicionar valor. Então, vou adicionar um valor assim. Então, vou colocar lista.append, vou colocar uma variável true e dar um print na lista. Então, ele adicionou uma variável booleana. Se eu colocar 5.1, por exemplo, um valor float, deixa eu ver aqui, faltou um print aqui, né? Aí ele vai adicionar o valor, né? O valor numérico aqui. Então, vamos aqui agora usar para remover um elemento da lista. Remover elemento da lista. Então, vou remover uma América, por exemplo. Então, tenho lista.remove, vou colocar América e print lista, por exemplo. Vamos ver o que vai acontecer. Então, aqui, ó, antes eu tinha Galo, América, Tombense, True e 5.1, e agora, se eu usar o método remove, eu removi um elemento da lista. Vamos remover o 5.1? Então, chego aqui e vou dar um print na lista. Então, agora eu removi
o elemento 5.1 da lista, tá certo? Então, append eu adiciono, remove eu removo, tá certo? Então, agora vamos inserir, né, elemento na lista. Então, eu chego aqui, coloco lista.insert, aí ele fala, né? Ele tem dois argumentos. Ele tem o índice e o objeto, né? Então, eu vou inserir o América de novo na lista. Só que eu quero inserir ele na posição depois do galo, né? Então, eu vou colocar posição 1, aí eu coloco o América. Tá certo? Então, na hora que eu rodar, faltou um print aqui, né? Aí ele vai inserir duas vezes, né? Print lista. Vamos ver aqui, vai aparecer duas vezes que eu rodei e esqueci do print. Ah, não, mas vamos fazer aqui, ó. Vamos colocar aqui, porque senão... Vou colocar aqui e pedir para imprimir lista, né? Aí, tá vendo? Ele inseriu o América aqui. Aqui eu inseri na posição 1. Lembra que eu tinha tirado, ó, removido o América, né? Com remove, aí ficou a lista, ficou galo, tombense e true. Aí quando eu usei o insert, eu coloco a posição e o objeto. Aí agora voltou galo, América, tombense e true. Tá certo? Lembrar que aqui é 0, 1, 2, 3. Então se eu colocar ponto insert 4, que é a posição, e colocar o 5.1, né? Vamos ver o que aconteceu. Então, o 5.1 foi inserido aqui nessa posição. Outra estrutura que a gente tem, que a gente vai abordar aqui no curso, é o dicionário. A gente armazena dados estruturados, né? Sempre os dados vão começar com uma chave, né? E aí a gente pode acessar esses valores por chave. Então aqui cria um dicionário chamado de pessoa, com as chaves nomes, idade, profissão, e atribua os valores para esse dicionário, né? E acessar usando suas chaves. Então nós temos aqui, vamos aqui para o Colab, e aí eu vou colocar, aqui foi exercício 18, exercício 19. Então vou colocar exercício 19, colocar o código, aqui eu digo pessoa, como que ele sabe que é um dicionário? Porque ele sabe que é com chave, né? Então eu vou colocar a chave, nome, Alessandro, idade, vou colocar 18 anos, que eu sou novinho, né? 18 anos. E qual que era o outro coisa que ele pediu? Profissão. Profissão. Vou colocar professor. Perfeito? Então aqui tem meu dicionário. Então eu vou imprimir o dicionário. De que pessoa. Aí ele já imprimiu o resultado. Então, com o dicionário você pode acessar os valores, né, dos campos pelas chaves. Então vamos entender aqui. Então eu tenho a chave nome e o valor Alessandro. A chave idade, o valor 18. A profissão, que é a chave, e o valor, que é professor. Então se eu colocar dic pessoa, que é o nome do dicionário, e colocar nome, ele vai retornar o valor aqui. Deixa eu rodar aqui de novo. Aí, então ele vai retornar Alessandro. Se eu colocar aqui dic pessoa, por exemplo, idade, que é a chave, né? Aí vai aparecer a minha idade, tá certo? Então esse é o exemplo do uso de dicionários em Python. Então agora vamos apresentar outro tipo de dados que tem na linguagem Python, que é o conceito de tuplas, né? Tuplas a gente define entre parênteses e vírgulas. E eles são, os dados ficam entre parênteses, né? A gente viu que lista fica entre colchetes, dicionários entre chaves, e agora tupla entre parênteses. E o interessante desses dados é que eles são imutáveis, tá certo?
Então vamos dar um exemplo aqui, né, de tuplas. Então vamos colocar aqui o texto, colocar tuplas aqui, o texto e depois o código. Então, se eu colocar aqui notas, então eu posso colocar 20, 21, 22, 23. Tá certo? Aí, se eu colocar aqui type notas, para ver o tipo, né? Ele vai falar que são tuplas, né? Então, e esses dados aí, eu não posso mudar esses dados, né? Então, vamos ver aqui. Então, vamos criar uma tupla chamada tupla frutas, adicione algumas frutas e vamos tentar alterar os elementos dessa tupla, tá certo? Para ver se a gente consegue alterar, né? Então, eu vou voltar para o Google aqui. O exercício é o 20, né? Então, eu vou colocar aqui exercício 20, tuplas. Então, vou dar o código aqui, frutas. Então, vou colocar aqui maçã, laranja e vou colocar ameixa. Perfeito? Então, vou declarar a tupla, né? E agora, vamos ver aqui pra gente. Então, vamos imprimir aqui para ver se deu tudo certinho. Então, vamos lá. Se eu colocar frutas 1, colocar 0 aqui, então ele vai aparecer a maçã. Perfeito? Então vamos tentar alterar. Aí eu vou colocar fruta 0 igual a melancia. Vai dar um erro, tá vendo? Então ele não suporte a atribuição. Se fosse uma lista, vou pegar a mesma aqui, ó. Se fosse uma lista, aí você colocaria aqui, a diferença aqui, a gente vai colocar os itens entre colchetes, não é? Se eu colocar frutas, vamos colocar assim, print frutas 0. Aqui errei, né? Pera aí, frutas 0. Aí apareceria o que? Maçã. Se eu colocasse frutas 0 igual a melancia e colocasse print fruta 0, né? Vamos ver o que aconteceria. Melancia. Então eu teria o valor. Então, olha aqui. Tá certo? Então na lista eu consigo alterar os valores. Já numa tupla eu não consigo alterar esses valores. Tá certo? E o penúltimo tipo que a gente vai apresentar é o none, né? Que é o none type, né? Que ele serve para indicar a ausência de um valor em uma expressão. Então, por exemplo, a gente vai quando estudar estrutura condicional, não é? Nós vamos ver que é o seguinte: quando a gente pode colocar uma estrutura condicional falando, caso não exista um valor, favor repetir a operação. Entendeu? Por exemplo, o usuário não digitou nada. Então a gente coloca lá e ele vai ter que digitar novamente. Tá certo? Então eu declaro como none, né? E vamos fazer aqui o exercício 21. Perfeito? Cria uma variável e atribua none a ela, né? Imprima o resultado. Então vamos lá no Colab, para a gente fazer. Então eu vou chegar aqui no Colab e vou digitar aqui none type. Vou colocar none aqui, né? Exercício 21. Então eu vou colocar assim, valor é igual a none, né? E print none, print valor. Perfeito? Então com isso a gente consegue declarar uma variável e imprimir o valor dela com esse tipo. Quando chegar na parte de estrutura de repetição, estrutura de seleção, aí vai ficar mais claro como que a gente utiliza esse tipo de dado. E o último tipo de dados que nós vamos trabalhar é o conjunto. Então, conjuntos são utilizados para armazenar dados únicos, tá certo? E não ordenados. Então, o conjunto é o seguinte: eles são dados únicos, então não posso ter dados repetidos. E a gente pode aplicar aquelas operações que a gente aprendeu lá no primeiro grau, que seria a união, interseção e a diferença.
Perfeito? Então vamos apresentar um exemplo aqui de conjuntos. Vamos já pegar o exercício aqui, né? Que já tem. Então a gente vai criar dois conjuntos para armazenar cores e executar a operação de união entre esses conjuntos. Então, vamos aqui para resolver esse exercício. Então eu vou colocar aqui, eu acho que os números estão trocados aí, depois eu vou arrumar. Exercício 22, conjuntos. Aqui eu coloquei até errado, tinha que colocar texto aqui, né? Então vou colocar aqui, exercício 22, conjuntos. Então vamos lá. Vamos colocar o primeiro conjunto, eu vou chamar de X, com as seguintes cores, né? Vou colocar aqui azul e amarelo. O Y eu vou colocar um outro conjunto como vermelho e vamos colocar aqui branco. Tá certo? Então, eu vou criar um conjunto Z, que é X união com Y. Tá certo? Então, Z vai ser X união com Y. Se X é união com Y, né? Então, ele vai ser todos os itens de X e Y, né? Sem repetir nenhum. Então, vamos imprimir Z. Então, o Z foi de todas as cores, né? Foi a união, né? Então, vamos colocar uma cor repetida aqui para a gente ver. Vamos colocar uma cor repetida aqui. Eu vou pegar aqui e mudar, né? Eu vou declarar aqui, colocar aqui vermelho também no conjunto X. E vou criar aqui vou colocar V é igual a X, vamos colocar aqui X, lá, já apareceu, intersection com Y, né? E print V. A interseção como é que é? São os elementos em comuns, né, aos dois conjuntos. Então, se eu imprimir V aqui, então primeiro vai aparecer a união dos dois conjuntos, né? Lembra que em conjuntos a gente não pode ter elemento repetido. Aqui a gente tem vermelho e vermelho, então vermelho vai aparecer uma única vez na união. E a interseção são os elementos comuns aos dois conjuntos, né? Então o único elemento comum é o vermelho. Tá certo? Então com isso a gente finaliza a parte de tipos em Python.